Seus alunos foram mal na prova e você está se perguntando o que fazer agora? Olá, eu sou a Ana Lívia, esse aqui é o Pio e você está no canal Você Só Dá Aula. E no vídeo de hoje a gente vai avaliar algumas estratégias eficazes para os seus alunos recuperarem uma nota sem perder de vista o processo de aprendizagem. Vamos começar entendendo que a prova ela é um de vários instrumentos de avaliação que a gente usa para medir a aprendizagem dos alunos. Então, se você é um bom professor, um professor com P maiúsculo, você não torce para os alunos se ferrarem na sua prova. Até porque quando os alunos vão bem em uma prova, isso significa que houve aprendizagem. Então, a gente tem que torcer para isso acontecer, porque existe uma parcela de professores que se vangloriza que os alunos vão mal na prova, que ninguém pega a média, que ninguém tira total. Gente, isso é feio, para com isso. Se você faz de propósito uma prova mais difícil para ferrar os seus alunos, isso não diz só sobre eles, diz sobre você também, porque não é um indício para a gente medir a aprendizagem. Eu entendo que existem fatores que dependem ali dos alunos, que eles precisam estudar, se dedicar e etc. Mas isso também diz sobre a sua didática, como você ensina. E se mesmo assim a maioria dos seus alunos forem mal, quando eu falo maioria, gente, é realmente a maioria. Eu particularmente considero, assim, já um pouco alarmante entre 40%, assim, pra cima, né? Então, 40% já vejo que tem uma questão ali, um problema. E tudo bem, tem alunos que vão mal mesmo, mas quando a maioria vai mal, o que a gente faz? Eu dou ponto extra? Não dou ponto? Faço outra atividade para substituir a nota? O que a gente faz? Bora trocar uma ideia nesse vídeo. Você mais do que ninguém sabe que educação não é uma ciência exata, é uma ciência humana. Portanto, não existem respostas prontas aqui, não existe uma regra universal que você vai seguir. Você precisa se colocar em um papel de professor pesquisador e investigar o seu contexto, o que está acontecendo ali. Quando você está com algum sintoma, dor de cabeça, febre, enjoo, você vai no médico, ele não precisa te examinar para dar um diagnóstico? É exatamente isso que você vai fazer com os seus alunos. E é por isso que, como professor pesquisador, você vai ter que identificar quais são as possíveis causas. Por que as notas foram tão baixas assim? Você vai perceber que isso pode envolver diversos fatores, que eles perpassam ali desde falta de compreensão do conteúdo, pouco tempo para o estudo, até questões emocionais podem estar envolvidas. Tem coisas que, claro, dependem de você e tem outras que não, mas a gente precisa identificar essa causa, porque uma vez feito isso, nós vamos buscar soluções para as causas específicas. Porque, novamente, educação não é uma ciência exata, é uma ciência humana, então cada situação requer um tipo de abordagem diferente, a gente precisa identificar essa causa primeiro, para aí saber qual caminho a gente vai seguir. E existem vários caminhos. A ideia desse vídeo não é te falar o caminho que você vai tomar, é te mostrar algumas opções e você, dentro do seu contexto, não existe pessoa melhor para definir o caminho que você vai seguir. E para identificar isso, é legal que você faça algumas perguntas. Será que o conteúdo foi bem compreendido? Às vezes é um conteúdo mais difícil mesmo, mais complexo. Será que é uma questão de conversa da turma, né? Às vezes a turma estava muito agitada. Será que as instruções na prova foram claras? Teve algum problema de interpretação? Ou foi alguma dificuldade externa, algum outro fator externo que eu não estou considerando? Então a gente vai ter que tirar um tempo realmente para se debruçar nessas perguntas e tentar identificar ali possíveis causas. Para esse vídeo, então, eu trouxe 3 estudos de caso que já aconteceram comigo. Eu vou falar o que houve, né? Quais foram as causas e como eu lidei com isso dentro do meu contexto. Combinado? Vamos começar com o primeiro estudo de caso. Uma jovem professora no final da graduação, no seu primeiro emprego CLT na escola. Já tinha dado aulas, né? Algumas vezes, porém esse foi meu primeiro emprego mesmo, que eu assumi uma turma que eu acompanhei o ano inteiro. E aí, eu nunca tinha feito uma prova, assim, né? Já tinha estudado sobre, já tinha visto, já tinha feito muitas provas, mas eu nunca tinha construído a prova em si. E aí, beleza, fiz a minha primeira prova e eu olhando, assim, para as questões, eu falava, isso aqui é fácil, isso aqui eles vão saber. Só que, gente, pra mim é fácil, porque eu sou professora. Então, assim, na minha cabeça, tava tudo tranquilo, lindo, maravilhoso. Só que, quando eu fui corrigir a prova, gente, uma galera foi mal. E uma galera, assim, 80% da turma foi mal. E aí eu achei estranho. Falei, eles não estão acostumados com o meu tipo de prova. Tentei justificar. E quando eu fui levar, né, a correção, assim, pra sala, eles falaram, professora, sua prova tava muito difícil mesmo. E eu lembro que eu levei isso até pros meus colegas da faculdade, assim, pra falar, gente, vocês acham que essa prova tá difícil? E tinha colegas que estavam mais tempo na escola e falaram, realmente, é uma prova
nível um pouquinho acima, sabe? Então eu tinha pesado um pouco a mão sem saber. Eu lembro até que tinha uma questão que ela tava com um duplo sentido. Eu tinha pedido, era uma questão aberta, né? Eu pedi uma coisa e eu não considerei na correção, então foi uma coisa assim, peguei pesado mesmo. E claro, eu fiquei chateada, porque assim, eu vi que não foi uma culpa dos alunos, foi um problema meu, né? E aí, como foi um problema meu, eu assumi essa responsabilidade. Eu fui na sala e fiz uma proposta para os alunos de que eu iria fazer uma outra prova sobre esse mesmo conteúdo e que a maior nota iria prevalecer. E claro, gente, isso é um trabalho dobrado, né? Porque eu já tinha feito uma prova, corrigido, lançado nota. E o que eu tinha que fazer? Fazer outra prova, corrigir e substituir a maior nota. Então, se a maior nota estava na primeira prova, ela ia prevalecer. Se a maior nota ficou na segunda, seria substituída. Então foi esse acordo que eu fiz. E óbvio, isso aqui, gente, eu deixei muito bem alinhado com a coordenação. Eu falei com eles, falei, olha, aconteceu isso, essa foi a porcentagem, né, dos alunos que foram mal. O coordenador ainda falou comigo, falou assim, cara, deixa o pau quebrar, tá no início do semestre, eles recuperam. Mas eu falei, não, mas foi uma culpa minha, eu me senti mal mesmo. Então, eu quis fazer esse trabalho dobrado. Eles me autorizaram, não é toda escola que deixa, então veja isso, alinha isso com a sua coordenação, veja se é possível fazer isso. E se for, é uma alternativa. Novamente, é um trabalho dobrado? Sim, mas se você achar que foi um erro seu, talvez valha a pena. Eu lembrei até nesse caso que eu já tive um professor e ele me falava uma coisa que eu nunca entendi, eu entendi quando isso aconteceu, que foi prova boa é prova fácil. Naquela época eu não tinha entendido muito bem, mas quando aconteceu isso aí fez sentido. Pra que você vai pesar a mão numa prova? Sendo que se você faz uma prova fácil, alinhado com o conteúdo que você trabalhou, com as habilidades e competências que você desenvolveu com seus alunos, eles vão ir bem e isso vai ser um ótimo indício que ele aprendeu, que ele desenvolveu o que você queria. Desde então, eu tentei seguir esse parâmetro de avaliação. É aquela prova que quando você corrige a questão e o aluno que errou, ele fala, meu Deus, como que eu errei isso, né? Tipo, eu sei fazer essa questão. Aí eu ficava até mais leve, porque eu sabia que não era um problema na minha prova ou na minha didática. Aí foi uma questão do aluno, sabe? E isso me deixava com o coração quentinho. Vamos lá ao nosso segundo estudo de caso. Foi um belo dia em que apliquei uma prova. Quando fui corrigir, vi que tinha uma porcentagem considerável ali também de alunos que foram mal, só que eles não foram mal, eles simplesmente não fizeram algumas questões, principalmente as questões abertas, né? Porque nessa escola a gente tinha uma mescla, era uma parte fechada e uma parte da prova aberta. E tinha muita questão em branco. E quando eu fui entregar a prova, eu dei um esporro neles. Eu falei, gente, como é que vocês deixam questão em branco? Vocês nem tentaram fazer. Eu xinguei mesmo, sabe? Fiquei chateada. Falei assim, eu gastei tempo fazendo essa questão está linda e vocês nem tentaram. E isso que é o legal de você conversar com os alunos, porque nesse momento eles me falaram, professora, a gente não fez porque a gente não sabe, a gente não fez porque não deu tempo. Nessa escola em específico, eles tinham um sistema de rodada de provas, então eram sempre duas disciplinas juntas. Nesse caso, a química, ela saía sempre com linguagens, e aí entrava a parte de redação também. Então era uma prova, uma redação e a prova de química. Eu sei que eles faziam a redação primeiro, eles acabaram perdendo mais tempo assim do que o esperado na redação e faltou tempo para a prova de química. Então muitas pessoas não fizeram porque não deu tempo. E nesse caso, não foi uma situação alarmante, né? Eu consegui identificar que não foi um problema meu na questão de estruturação da prova. A prova estava clara, objetiva, alinhada com o que eu passei. Não foi um problema de estudo, os alunos estudaram, eles sabiam resolver. Foi uma questão de tempo. E aí o que eu falei? Se virem com outro professor, reclamem com outro professor. Sabe por quê? Porque a gente não estava em final de etapa, dava tempo de recuperar. E como não foi um erro, né, específico nosso, eu acho que foi um erro de montagem de prova do outro professor, eu falei com os alunos para eles resolverem com o outro professor. Aí, nesse caso, sinto muito. Porque também, gente, a gente não vai ficar se desgastando, se desdobrando porque os alunos foram mal. Lembra que eu falei? Cada problema, cada causa exige uma abordagem específica. Nesse caso, eu optei por seguir essa abordagem. E eles acharam ruim na hora, mas eu falei, gente, o que vocês querem que eu faça? Conversei, eles acabaram entendendo e de fato foram cobrar o outro professor. E aí a gente teve até uma reestruturação ali nas provas. E aí eles colocaram a redação para ser feita em horário de sala, porque era na parte da tarde, né? Era um horário só de prova. Eles reestruturaram ali porque de fato a redação ela precisava de um tempo maior. Então eles acabaram reorganizando a estrutura. Isso foi a pedido dos alunos, tá? Eu não intervi, não me meti em nada. Eu só falei, olha, não é problema meu. Se virem aí. E nosso terceiro
terceiro e último estudo de caso, aconteceu um belo dia, eu fui corrigir a prova e muita gente foi mal. Muita gente, assim, entre 60% e 70%. Fui investigar o que rolou. Revisei a prova, não achei difícil, assim, de verdade. Tava super alinhada. Tinha exercício, inclusive, na prova que eu tinha feito em sala. Tinha só trocado os números ali, o contexto. E mesmo assim, muita gente foi mal. O que eu entendi? Eles subestimaram a prova. Eles não estudaram o tanto que deveria ser estudado. E de fato foi isso mesmo. Aconteceu na mesma escola do estudo de caso passado. Que aí, nesse caso, eram duas provas de diferentes disciplinas. Então, eles estudaram mais para uma do que para outra. E eu falei, e aí, gente, só lamento. Mentira, não falei só lamento. Porque como foi muita gente mal mesmo, eu decidi dar uma ajudinha ali. E nesse caso, a minha estratégia foi, eu fiz uma atividade valendo ponto extra para esses pontos serem adicionados a nota de quem perdeu média na prova. A galera que pegou média, parabéns, conseguiu. Mas quem perdeu média, eu dei uma oportunidade de pelo menos ficar na média ali. Porque eu entendi que foi uma culpa deles, assim, culpa entre aspas, né? Foi um erro deles, eles não estudaram, não tava difícil. Também, né, não sou boazinha nesse ponto de sair distribuindo ponto, gente, aí também não é circo, sabe? Mas eu quis dar uma ajudada porque aí nesse caso já era mais pro final da etapa, já tinha um clima mais tenso, um desespero maior em relação a ponto, e aí eu quis dar essa ajuda. Então era uma atividade em que realmente ela seria somada à nota, eu não iria substituir nem reduzir a nota deles. Eu lembro que nessa atividade eu fiz um esquema mais ou menos assim, vamos supor que a prova ela valia 10 pontos. E aí, o aluno tirou, sei lá, 4 pontos. Ele perdeu média. Média é 60%. Então, ele teria que ter tirado 6. Beleza. Eu dei uma atividade extra. Nessa atividade extra, ele tirou 3 pontos. Então, 4 mais 3, 7. Só que ele não ia ficar com 7, ele ia ficar com 6. Então, independente dos pontos da atividade, o teto máximo ali que ele seria era a média. Então, era uma forma só de ajudar eles a conseguirem a média. Porque eu entendi que nessa situação, novamente, seria o mais justo a se fazer. Até porque eu só liberei para fazer essa atividade quem perdeu média. A galera que ficou de 60% para cima não fez. Essa galera ela não teve a oportunidade de ganhar mais pontos. Eu dei só oportunidade mesmo para quem ficou muito abaixo de tentar recuperar um pouco a nota. E que atividade é essa que você pode fazer? Bom, você pode pedir para eles corrigirem a prova, né? Você não vai corrigir no caso, então eles vão corrigir e te entregar a correção. É uma forma até de estimular, geralmente eles juntam em grupo, né? Um ajuda o outro, quem foi melhor na prova, né? Ajuda o outro a fazer a questão. Isso é bem legal, sabe? É uma dinâmica interessante para você fazer. Pode ser até uma atividade que você faça ali durante a aula. Então, isso é uma opção. Uma segunda opção é você fazer uma lista de exercícios extra, algum exercício extra. Você pode aplicar em sala ou então deixar para casa. Isso também vai depender do seu contexto. Veja o que faz sentido aí para você. Lembrando que essas soluções, elas dependem muito também do que a escola permite. Porque tem escolas que elas dão uma autonomia maior para o professor. Tem outras que quando você fala em ponto extra, elas já não gostam, né? Não concordam, não deixam o professor fazer esse tipo de abordagem. Por isso, fica a dica. Se você corrigiu a prova, viu que a maioria foi mal, antes de lançar a nota no sistema, porque pode ser que essa questão seja burocrática e depois, né, não dê nem para resolver, para tirar a nota e trocar, etc. Mas, se aconteceu isso, conversa com a coordenação, já leva uma solução. Olha, aconteceu isso, tantos por cento dos alunos foram mal na prova, pensei nessa seguinte abordagem. Posso prosseguir? Tá ok? Vocês concordam com isso? Tem alguma sugestão? E aí, se tiver tudo ok, você vai e aplica e depois lança as notas no sistema. Então, é fundamental você ter essa conversa com a coordenação. E no mais, gente, se você tá vendo esse vídeo, é porque você é um professor com P maiúsculo, afinal, você se preocupa com seus alunos, né? Você tá vendo aqui estratégias para fazer com que eles recuperem uma nota. Então, você tá no caminho certo. Para mais dicas como essa, mais conteúdos, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal, que toda semana tem vídeo novo. E já aproveita para dar um like nesse vídeo, porque assim você me ajuda a divulgar esse conteúdo para mais professores. Lembrando que nós somos uma grande comunidade de professores, então se você tiver alguma situação, quiser mandar aqui, ou quiser me mandar no Insta, no @você só dá aula, manda pro direct, a gente tá sempre aí ajudando uns aos outros. Foi um prazer ter essa conversa com vocês, um beijo e até o próximo vídeo.